Boa noite, para mim é um prazer enorme estar aqui. E hoje eu vou falar sobre a terapia da voz, sobre dois aspectos. Como que a fisiologia do exercício ela pode influenciar nessa construção da terapia vocal e quais são os recursos terapêuticos atuais, o que que a ciência tem nos dado como ferramenta para que a gente possa utilizar na terapia vocal. Como que a gente pode utilizar esses novos recursos terapêuticos na terapia vocal? Não é uma tarefa muito fácil, é uma tarefa um pouco árdua, porque nós temos assuntos complexos para abordar num tempo tão curto. Mas vamos lá. Quando a gente pensa em terapia vocal, antigamente nós pensávamos em ter saúde vocal, nós pensávamos em ter um alcance de maior equilíbrio, é aquela coisa de fazer o mínimo esforço com o máximo de rendimento. Era isso, a gente queria colocar o paciente equilibrado, sem muito esforço, sem nada disso. Com o tempo, nós temos hoje uma quantidade de profissionais da voz muito grande, que trabalham com uma demanda alta, como se fossem atletas. Então, eu não falo apenas de cantores, nem atores, mas eu falo de professores, jornalistas, de pessoas que hoje a demanda do trabalho é muito maior. Essas pessoas trabalham muito mais, têm uma demanda vocal muito maior e, às vezes, em condições de saúde e em condições logísticas que não são tão adequadas assim. Então, nós começamos a ter a necessidade de aumentar a potencialidade dessas pessoas. A gente tinha que chegar à potencialidade máxima, ou seja, o cantor ele precisava fazer uma quantidade enorme de shows num tempo, uma quantidade enorme de shows, né? Às vezes num mês, 20 shows por mês, sem que ela lesasse. E para isso, assim como um atleta, eu precisava ter um treinamento específico. E foi a partir daí que a gente começou a ver a terapia de voz de uma forma um pouco diferente. E nós não podíamos mais conseguir fazer com que essas pessoas, esses profissionais da voz, esses atletas da voz, chegassem às suas potencialidades máximas se nós não pensássemos no treino dele. E esse treino, eu não posso, assim como um atleta, eu não posso deixar de ver esse treino a partir da fisiologia do exercício. Eu não posso deixar de ver como que a fisiologia do exercício, ela direciona a construção desse treino. E também eu não posso deixar de olhar para os recursos terapêuticos atuais, que são inúmeros que a ciência nos dá, né? Nós temos várias evoluções dentro da fisioterapia em relação aos recursos terapêuticos e eu não posso deixar de olhar para isso e tentar colocar isso dentro da fonoaudiologia. Então, como que esse treino, o que a gente tem que pensar nesse treino? Esses treinos, eles precisam ser montados pensando que nós precisamos ganhar força nesse atleta da voz, né, nesse profissional da voz, nós precisamos ganhar resistência, né? Essa pessoa precisa ter força para fazer a sua atividade, precisa ter resistência, ela precisa conseguir ficar um tempo grande fazendo a atividade sem se cansar. Nós precisamos, nesse treino, conseguir uma otimização da função, né? Fazer com que a pessoa consiga exercer a função da melhor forma possível para que ela tenha uma longevidade maior, sem tantos danos, sem tantas lesões. Então, pensando na fisiologia do exercício, o que a fisiologia do exercício nos mostra? A gente não pode deixar de ter em mente algumas questões fundamentais. Por exemplo, quando eu quero trabalhar uma determinada musculatura, eu não posso deixar de ver qual é a inervação que essa musculatura recebe, né? E o tipo de fibra que ela tem, porque isso vai determinar o exercício que eu vou fazer, como que eu vou direcionar o meu treinamento. Então, por exemplo, se eu tenho um predomínio naquela musculatura de fibras rápidas, eu tenho que trabalhar de uma forma, essa musculatura provavelmente ela tem uma facilidade maior de receber, de desenvolver força e não tanto resistência. Então, isso vai definir muito o tipo de treino que eu vou fazer. Né? Esse treinamento, eu preciso definir muito bem o que eu quero ganhar. Eu quero ganhar força, eu quero ganhar resistência, agilidade, alongamento, o que eu quero ganhar, né? Outra coisa, eu tenho que definir como que eu vou treinar. Qual que é a periodicidade disso? A gente sabe que a periodicidade do treino vai definir se eu estou ganhando força ou resistência. A seriação, né? Então, quando eu faço um número maior de repetições, eu estou ganhando muito mais resistência do que força. Eu estou estimulando fibras que são muito mais
para ganho de força do que resistência. Então, a forma como eu vou definir no meu treinamento, o número de repetições daquele exercício, o intervalo que eu vou dar para esse exercício, né? Isso tudo vai ser parâmetro para mim para eu definir o meu treinamento. Outra coisa é a especificidade. Cada pessoa, quando ela vai fazer uma determinada função, né, fazer uma performance, ela tem uma especificidade das musculaturas, dos tecidos para aquela função. Não tem como eu treinar um jogador de futebol fazendo com que ele jogue vôlei. Eu preciso ali fazer com que ele atue naquela atividade para que eu consiga trabalhar a musculatura de forma específica. É a mesma coisa, eu não posso fazer com que uma cantora que canta fado, eu ficar treinando canto lírico com ela apenas. Eu tenho que, em um determinado momento do treinamento, e esse momento vai ser específico, né? Não é uma coisa aleatória, a pessoa tem que ter uma base, ela tem que ter força, ela tem que ter resistência, ela tem que ter uma série de ganhos antes, mas num determinado momento do treinamento, eu preciso ir na especificidade. Eu preciso ir na atividade real que aquela pessoa está fazendo. E é muito comum nos cantores, até porque a base do bel canto é muito grande, as pessoas treinam muito técnicas de canto lírico. E às vezes para cantar um canto popular que tem um ajuste glótico, uma demanda completamente diferente. Então, em algum momento, eu tenho que fazer com que essa pessoa ganhe esse ajuste que é necessário, por exemplo, para o canto popular, para o fado, ou enfim, qualquer outra coisa que eu vá fazer especificamente. E não só no canto, na fala também isso é importante. Um professor que dá muitas aulas durante o dia, ele precisa ter muito mais resistência, ele tem que ter uma projeção vocal adequada, mas ele tem que ter uma resistência vocal para isso, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que faz palestra, que é um motivador na palestra, que precisa fazer palestras curtas, mas que precisa motivar as pessoas, que ela fala em alta intensidade, eu tenho que fazer um treino completamente diferente daquele professor que tem uma demanda muito maior, um tempo muito maior. Outro ponto importante é o destreino. Nós não podemos esquecer que quando uma pessoa para de treinar, ela começa a perder alguns ganhos que ela teve. O destreino é algo importante. Então, quando eu penso em fisiologia do exercício, eu tenho que entender o que é força, que é a capacidade do músculo produzir uma tensão, e o que é resistência, que é aquela capacidade do indivíduo de realizar o mesmo ato repetidamente ao longo do tempo. E eu consigo isso com contrações musculares. Mas a forma de conseguir isso é muito diferente. Quando eu trabalho força, quando eu quero no treino conseguir força, eu preciso ter uma carga maior com um menor número de repetições. Então, o que eu quero é trabalhar perto da carga máxima. Eu preciso fazer, por exemplo, uma pessoa que quer ganhar força no braço. Eu preciso pegar um peso 80% da carga máxima e fazer de 6 a 8 vezes a repetição, né? 3 séries de 6 a 8 vezes. E o intervalo que eu vou dar, por exemplo, se o tempo do exercício é 1 minuto, eu vou dar um intervalo de 1 a 2 minutos. O intervalo ele é maior para que a gente possa conseguir mais força. E quando eu vou aumentar massa, eu vou fazer uma hipertrofia, que começa a acontecer por volta da terceira semana, eu preciso trabalhar com sobrecarga, eu preciso trabalhar com peso. Já ganhando resistência, eu já vou trabalhar com uma menor carga e um número de repetições muito maior. Então, eu vou trabalhar em torno de 50% da carga máxima, de 10 a 15 vezes, com intervalo menor. Então, por exemplo, se o tempo é 1 minuto, eu vou dar um intervalo de meio minuto. Então, são coisas importantes para eu definir como que eu vou fazer o treino. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um treino, e eu vou falar um pouco mais tarde nesse treino de voz, né? E o tipo de contração muscular é algo extremamente importante. Por exemplo, existe uma contração isotônica, uma contração isométrica e isocinética. A isocinética a gente consegue mais com determinados aparelhos, é um pouco mais difícil da gente reproduzir, mas a isotônica é aquela em que eu mudo o tamanho do músculo diferente da isométrica. Então, o que a gente percebe é que quando eu quero conseguir força, a contração isotônica ela é muito mais eficiente do que a isométrica. Então, é muito melhor, quando eu vou trabalhar com a voz, eu trabalhar com a escala, né, mudando o tom,
porque quando eu penso numa escala, quando eu vou para o agudo ou para o grave, eu vou alongar e encurtar a prega vocal. Então, a contração isométrica seria eu manter na mesma nota. E a contração isotônica seria eu mudando a nota. Quando eu faço a contração isotônica, eu tenho um ganho de força muito maior. Então, é muito melhor eu trabalhar dessa forma do que na contração isométrica. Então, são coisas e são bases fundamentais na fisiologia do exercício que nós precisamos ter para a gente poder conseguir montar o treino. E quando eu penso em laringe, eu tenho que pensar também numa outra coisa, na mucosa, que é uma coisa difícil de... A gente tem músculo, a gente tem mucosa, e essa mucosa ela pode lesar. Na laringe, nós temos que entender que como é que é a distribuição das fibras na laringe. Nós temos uma quantidade de fibras lentas, que é aquela fibra do tipo 1, são as fibras vermelhas, que é um tipo de fibra um tipo de fibra mais resistente à fadiga, né? Ela tem baixa atividade de ATPase, ela produz tensão de forma econômica, ela tem uma alta irrigação, alta concentração de mitocôndrias, metabolismo oxidativo, ela é resistente à fadiga. Quem tem predominantemente esse tipo de fibras? O cricotiróideo, né? E o CAP, que são músculos importantes, por exemplo, o CAP é um músculo importante para manter a laringe aberta, ele tem que ter resistência, né? É um músculo importante para a respiração. E os agudos, eles têm mais resistência. Já as fibras rápidas, brancas, né, que são fibras que são mais rápidas e você consegue produzir uma quantidade de força muito maior, elas estão muito mais presentes no tireoaritenoide, por exemplo, né? Elas estão mais presentes nos outros músculos, como a gente pode ver nesse slide. Como que funciona isso lá no tireoaritenoide? Então, vamos falar um pouquinho disso para a gente poder tentar entender como é que a gente monta essa terapia. No tireoaritenoide, eu tenho uma maior concentração de fibras, né, rápidas, fibras de contração rápida em todo o tireoaritenoide. E ele tem uma baixa concentração das fibras de contração lentas, uma porção mais interna que seria o tíreo vocal. Então, vamos imaginar, eu quero ganhar força nessas fibras, por exemplo, no tíreo vocal. Eu quero ganhar força aí. Como que eu posso fazer para contrair o tíreo vocal? Eu vou contrair fazendo... O que eu faço para contrair o tíreo vocal? Se eu aumentar a intensidade, eu vou contrair o tíreo vocal. Certo? Certo. Mas, qual tipo de fibra que eu tenho mais no tíreo vocal? Na porção mais interna? Um tipo de fibra tipo 1, que é um tipo de fibra mais lenta, tá? Que tipo de exercício que eu posso fazer aí? Eu posso fazer um message vote. Eu posso aumentar a intensidade naquela nota e diminuir naquela nota. Eu aumento a contração. Mas eu quero ganhar resistência. Então, como é que eu vou trabalhar isso daí? Então, eu vou trabalhar com um número maior de repetições em intervalos mais curtos. É assim que eu vou trabalhar. Então, eu posso pegar uma nota e repetir nessa nota 15 vezes 3 séries de 15 com intervalos menores, quer dizer, porque eu quero ganhar resistência. Então, esse professor que dá o dia inteiro é um bom exercício para a gente fazer. Mas, para isso, ele tem que ter controle de fluxo, ele tem que ter uma série de coisas. Então, para vocês entenderem como que é importante essa noção da fisiologia do exercício para a gente montar um treino vocal. Então, aqui eu vou dar um exemplo de uma pessoa que tinha um sulco, uma prega vocal, uma fenda fusiforme grande, e nós trabalhamos com esse tipo de metodologia, fazendo um treinamento vocal pensando em aumento de massa, aumento de hipertrofia mesmo, a fim de diminuir, de fechar um pouco a fenda. Então, a gente vai observar 2 momentos, antes da gente fazer o treino e depois que a gente faz o treino. Então, antes, observem aqui para vocês verem como ele tem uma fenda fusiforme grande, né, quase que não fecha a prega vocal desse paciente. E aí, nós montamos um treino para ganho de massa muscular. Então, o que a gente fez? Trabalhamos lá nesse tiro vocal com carga, né? Aumentando um pouco a intensidade, ele já tinha um pouco de controle de intensidade, um número menor de repetições.
Então, olha lá, não está fechando a prega vocal dele, tem um ciclo importante na prega vocal. Ó, tem uma abertura grande, uma fenda grande, e nós vamos ver o que vai acontecer depois da gente fazer esse treino, depois de 4 semanas, porque a partir da 3ª semana a gente começa a ver esses resultados de treinamento de força. Essa pessoa faz exercício todos os dias, e olha o que a gente vai ver aqui. A gente vai ver um fechamento completamente diferente. É um fechamento muito maior, né? A fenda fusiforme está menor. E aqui a gente pode associar outras coisas que a gente não pode deixar de falar. Nós podemos associar nutrição e podemos associar alguns recursos terapêuticos. Que tipo de recursos nós temos? Laser, eletroterapia, termoterapia, bandagem elástica, hiperelástica, incentivadores respiratórios, nutrição e vários outros que estão surgindo e irão surgir. Se eu associo a fisiologia do exercício a esses recursos, eu posso ter um resultado muito melhor. Mas qual que é a grande... qual que é o pulo do gato quando falamos de recursos terapêuticos? É saber o momento certo de usar, ao momento da terapia e qual recurso usar. E quanto mais nós sabemos sobre o recurso, melhor nós utilizamos o recurso. Então, por exemplo, o laser. O laser é uma luz, não é calor. O laser ele tem uma função de aumentar a produção de ATP. Quando você aumenta a produção de ATP em um determinado tecido, você aumenta a quantidade de energia disponível para aquele tecido. Logo, esse tecido vai fazer a sua função de uma forma com maior excelência, vai fazer a sua função de uma forma mais adequada. Então, por exemplo, um tecido cicatricial, quando a gente utiliza o laser, as pesquisas mostram o quanto esse tecido ele cicatriza com mais rapidez, né? O laser também tem sido utilizado hoje em tecidos musculares, né? Onde a gente consegue aumentar mais a produção de força do que daqueles indivíduos que não utilizaram o laser. Então, o laser ele tem várias funções. Basicamente, falando de uma forma muito grosseira, ele otimiza a função desse tecido. Então, a eletroterapia. A eletroterapia é maravilhosa. A eletroterapia, se você souber usar, ela pode ser fundamental. A eletroterapia é uma corrente elétrica em que você vai colocar essa corrente elétrica quase que colocando como se fosse o estímulo elétrico que fisiologicamente nós produzimos. Qual que é a função? Quando eu faço esse estímulo elétrico, eu faço uma contração muscular. Então, a eletroterapia ela pode ser utilizada até para dar consciência ao paciente daquele lugar que ele não tem a percepção e não consegue contrair. Então, eu não tenho a percepção da contração dessa musculatura para abertura das costelas, para fazer os movimentos de respiração. A eletroterapia ela vai me dar essa percepção. Além disso, eu posso, com a eletroterapia, a depender da frequência que eu utilizo, utilizar mais na eletroterapia, recrutar mais fibras brancas ou fibras vermelhas. Eu posso trabalhar mais força ou mais resistência. Então, é uma forma super interessante. A termoterapia, tanto o uso do calor quanto o uso do frio, né, a hipertermoterapia, elas podem ser utilizadas para diminuir edema na prega vocal e ajudar nesses processos inflamatórios e a recuperação mais rápida, consequentemente a melhor cicatrização. A crioterapia ela já é utilizada para fazer uma vasoconstrição e diminuir a produção de edema na prega vocal, né, ou em qualquer tecido. A bandagem elástica e a hiperelástica, elas também podem funcionar para facilitar no relaxamento do tecido, assim como facilitar a contração muscular. Os incentivadores respiratórios, além de todo o treinamento que eles possibilitam, os incentivadores respiratórios ajudam a gente a fazer ajustes glóticos específicos. E às vezes a gente precisa dar um parâmetro para que a pessoa possa produzir um determinado ajuste glótico. A nutrição ela vai funcionar também nesse momento, quando a gente quer ganho de massa, etc. É claro que as pesquisas são escassas nessas áreas de recursos, mas a gente não pode deixar de olhar para isso, para que a gente possa fazer mais pesquisas e poder abrir campos de atuação dentro da fonoaudiologia. Então, eu vou falar de alguns exemplos para a gente finalizar a nossa aula, porque o nosso tempo já está acabando,
por exemplo, algum desses recursos. Essa pessoa, eu estou usando a eletroterapia, ela tinha um ruído na voz, só que esse drive é um drive que não era voluntário, acontecia sempre, ele não conseguia tirar. E aí, ele não tinha percepção. E no momento em que eu coloco porque eu utilizei a eletro aqui, eu consegui fazer isso. Eu não vou entrar em detalhes de cada caso, porque não temos tempo para isso. Aqui o laser, a gente observa uma diferença da prega vocal antes e após a colocação do laser, uma diferença de coloração. E a gente vai observar aqui, ó, na espectrografia acústica, que no primeiro nós tínhamos uma quantidade de ruído muito grande. A gente, no segundo gráfico, a gente já observa os formantes mais harmônicos à medida que a gente vai para as notas mais agudas, né, nas regiões mais agudas do espectro, que no primeiro não tinha. Então, antes do laser era uma coisa e depois do laser a gente já viu. Na termoterapia, o uso do calor aqui, nós vamos observar uma diminuição do edema. Isso aqui foi a utilização do calor, é uma das pesquisas que eu fiz no meu livro, que eu publiquei, que título da voz, a gente observa um edema muito grande, a prega vocal pesada, uma inflamação, e depois de 30 minutos do uso do calor, né, na relação do vapor, a gente tem uma diminuição grande desse edema, melhora na mobilidade. Aqui a utilização da bandagem, né? A gente pode utilizar de várias formas, tanto para melhorar essa postura da cabeça, né? E a gente observa que tem uma eficiência maior na espectrografia acústica, a gente tem menos quebras de harmônicos nas regiões mais agudas do espectro, assim como a gente observa mais harmônicos nas notas mais agudas. Aqui ela está fazendo um vocalize. Então seria Então aqui na região, nas notas mais agudas, ela tem, a gente observa no segundo traçado, no segundo gráfico, harmônicos, né? Que antes a gente não observava. Aqui é uma bandagem que já não é bandagem também, mas não é a bandagem elástica, é a bandagem hiperelástica, a Dynamic. E a gente observa aqui que no primeiro exemplo ela quase não consegue ir na nota mais grave e há uma melhora grande quando ela está com a bandagem. Vamos ver. Vamos ouvir. Se eu me transformo em isca, você é o meu tesouro. O grave. Se eu me transformo em planta, você é o gigante. Eu não coloquei nada aqui atrás. Ela não está conseguindo chegar nas notas mais graves. Isca, você é o meu tesouro. É muito difícil para ela chegar na nota mais grave. E aí, quando eu coloco a bandagem... Se eu me transformo em isca, você é o meu tesouro. Muito mais fácil. Se eu me transformo em planta, você é o utilizando nessa musculatura que eu não vou colocar. Se eu me transformo em noite, você é o luar. Sempre louco. De novo grave. Se eu me transformo em isca, você é o meu tesouro. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu não vou entrar em detalhes do caso, nem como eu coloquei a bandagem, porque é muita informação agora, mas para vocês verem que dá. Aqui é um incentivador respiratório, aqui é o MST, eu quero que vocês vejam a diferença da configuração glótica. Olha como há uma abertura no uso do MST, uma abertura grande no trato vocal. Sem som, tá? A gente trabalha o MST, ele trabalha a parte de palato, bochecha, mas olha como que abre no momento em que a gente utiliza o MST. Aqui é o shaker, é bem rapidinho. Sim. Observa como que há uma abertura, há uma vibração da laringe grande, então ajuda na drenagem também, né, para tirar o edema da prega vocal. E a gente tem um posicionamento de laringe bem diferente. Né? Olha como vibra as estruturas. Bom, então, cheguei ao fim. Eu quero agradecer muito esse convite. O tempo é muito curto para falar tantas coisas, né? A minha vontade é de falar sobre cada assunto,
cada recurso, mas nós temos vários e vários outros, né? O uso do ultrassom, tem tanta coisa para a gente utilizar, que a gente não pode ficar restrito e não podemos mais ficar achando que a fonoaudiologia ela não pode ir para essas outras áreas. Precisamos fazer pesquisas nessas outras áreas e realmente nos embasarmos para que nós possamos construir um modelo terapêutico de treino muscular, de treino vocal, com mais embasamento científico, de forma não tão empírica. Aqui estão meus contatos e eu estou aberta a outras discussões. Muito obrigado e tchau para vocês.